Olha, semana curta, porém movimentada, termina com a decisão do Copom sobre os juros. O mercado está dividido entre a manutenção da taxa Selic em 14,75% ao ano ou uma última alta incremental de 0,25 ponto percentual. Na prática, a diferença é pouca, quase nenhuma. Essa subida de degrau só acontecerá mesmo se o Banco Central quiser passar uma mensagem hawkish, que no jargão do mercado quer dizer conservadora. Seja como for, todos estarão de olho no comunicado que acompanha a decisão e na ata da semana que vem. O tom, mais ou menos duro, é que vai sinalizar em que horizonte de tempo o mercado poderá começar a precificar o primeiro corte de juros. Uma mensagem firme terá o condão de ancorar as expectativas e, no fundo, é isso que o mercado todo quer ver. Enquanto isso, na política, ontem foi mais um dia de derrotas em série para o governo federal, com vetos importantes derrubados no Congresso e que vão pressionar ainda mais as contas públicas. E só não foi pior porque houve um acordo para segurar a apreciação de uma série de outros que poderiam provocar um rombo maior nos cofres públicos. Acordo aqui, gente, quando você aponta a fraca da negociação, é eufemismo para derrota. Mesmo assim, caíram o veto ao projeto que garante pensão vitalícia a crianças com Zika vírus, o que derrubava a isenção de fundos imobiliários e fiagros da cobrança de impostos sobre o consumo na reforma tributária, uma série de vetos do setor energético ligados às eólicas offshore, que vão onerar a conta de luz para o consumidor, para você aí em casa, viu? E ainda a queda de trechos de veto que dificultavam o acesso ao BPC, o benefício de prestação continuada, e ao auxílio doença. No entorno do ministro Haddad, que apesar das férias está atento aos acontecimentos, a leitura é de que o recado do Congresso não se trata da insatisfação com o aumento do IOF. Está inserido num contexto maior. Pressão dos setores produtivos, demora no pagamento de emendas e, sobretudo, cenário eleitoral. Quando perguntei para o Ministério ali da Fazenda, para o entorno, para os auxiliares, qual era a saída, a resposta foi simples, a de sempre, negociar. Ao que parece, o governo tem razão. Em uma conversa ontem com o líder de centro-direita, indaguei se o governo deve liderar a discussão do corte de gastos e se isso poderia incluir, porventura, regras mais rígidas para a concessão do BPC, que é uma das despesas que mais crescem, ou então da contribuição para o Fundeb. Na visão desse deputado, que é um líder importante, um partido importante, o governo tem sim que liderar esse debate, mas ponderou que, afinal de contas, já estamos em período eleitoral e a Câmara dificilmente vai querer carregar todo esse desgaste. Bom, perguntei então se haveria algo mais fácil para se aprovar em termos de cortes. Ao que o líder respondeu, é uma pergunta difícil. Difícil é entender como o Congresso pode cobrar que o governo faça o ajuste fiscal, reduzindo despesas, se os parlamentares sequer piscam antes de derrubar uma série de vetos que oneram os cofres públicos e querem distância de medidas impopulares sob o argumento de que o governo perdeu o timing. Nesse caso, o Ministério da Fazenda tem razão. Não é só pelo IOF, é uma estratégia política para emparedar o governo, desidratar a base movediça no Congresso e colher impopularidade. É disputa eleitoral que se chama, com 1 ano e meio de antecedência. Parte significativa da base do governo só tem compromisso com o próximo candidato de direita. Resta decidir quem será ou quem serão, no plural. Enquanto isso, vamos ver o impacto do veto de um deles, derrubados ontem, no Congresso Nacional, sobre a conta de luz, a conta do consumidor. A Frente Nacional dos Consumidores de Energia publicou uma nota e disse assim, olha, a decisão de derrubar por ampla maioria grande parte dos vetos presidenciais ao Jabuti na lei das eólicas offshore obrigará os consumidores de energia a arcar com um custo de 197 bilhões de reais nos próximos 25 anos, gente. Até 2050, poderá representar um aumento aproximado de 3,5% na conta de luz. E aí, a FNCE diz que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E olha que nesse acordo que o governo fez, ele evitou uma derrota ainda maior, que estava ligada à contratação obrigatória de termoelétricas, mais caras e mais poluentes. Isso poderia onerar as contas de luz. Eu falei agora com o Luiz Augusto Barroso, que é CEO da PSR, uma das maiores consultorias do setor, que projeta o impacto de 300 bilhões de reais até 2050, caso esse outro veto seja derrubado. Esse ficou depois para julho. Temos aqui também sobre Selic, né, gente? Então, isso é uma parte da conversa, a outra, hoje o dia está cheio, é sobre Selic. Eu separei um relatório do BTG Pactual para mostrar o que muito tempo não acontecia. O mercado está dividido sobre a postura que o Banco Central terá hoje. Vai aumentar a Selic mais 0,25 ou vai manter nos atuais 14,75% ao ano? E por que está dividido? Porque na ata da última reunião, o Copom havia sinalizado que iria
parar, interromper o ciclo de alta, de aperto monetário. Mas depois, nas últimas declarações do Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, ele usou muito a palavra flexibilidade, deixou uma porta aberta para um último aumento e disse que isso vai depender dos dados. Como os dados do mercado de trabalho do mês passado vieram muito fortes, parte do mercado começou a precificar que pode haver uma alta. É o caso do BTG. Olha o que ele fala ali no finalzinho desse comunicado, desse documento. Ajuste final em junho e manutenção, então, um último ajuste agora e manutenção ao longo de 2025. Revisamos nossa projeção para a próxima reunião do Copom e passamos a incorporar uma elevação nacional de 25 basis points. Né? A comunicação anterior deixou a decisão em aberto e condicionada à evolução de dados. Desde então, atividade resiliente, inflação de serviços elevada, expectativas desancoradas, o que reforça a necessidade de um ajuste gradual. O Banco Central está olhando lá na frente para a inflação, é 1 ano e meio o horizonte relevante. Então, a inflação no final de 2026. É lógico que ela continua distante do centro da meta de 3%, mas, por outro lado, é um reconhecimento que esse ajuste de aperto monetário já está bastante elevado e já foi longe demais. Então, vamos ver qual será a decisão do Banco Central de hoje à noite. Pessoal que nos acompanha pela televisão, vou chamar um intervalo rapidíssimo, mas fica aí que tem muita entrevista boa pela frente. E você que está conosco na televisão, vamos olhar as bolsas, como os mercados estão hoje, todo mundo olhando para o cenário externo. Ontem, o presidente Donald Trump subiu o tom, fez uma série de ameaças ao Irã, exigiu a rendição incondicional, disse que sabia onde estava Ali Khamenei, que poderia eventualmente matá-lo, mas que não faria isso agora. Hoje o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, respondeu, disse que qualquer resposta dos Estados Unidos será enfrentada de maneira dura, firme, terá uma resposta igualmente dura do Irã, ameaças de parte a parte, e todos os jornais americanos hoje, se abrir o New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, todo mundo dá conta de que o Donald Trump está de frente, assim, com uma decisão talvez a mais consequencial de maiores consequências do seu mandato, que é aderir ou não a essa guerra de Israel e atacar o Irã. Ele estaria inclinado, possivelmente, em adotar essa retaliação contra o Irã, que é totalmente contrária a todo o discurso do Donald Trump durante seu primeiro mandato, durante a campanha, durante o início da presidência, que é não se envolver em conflitos além-mar, em conflitos distantes. É contra a sua base o que a MAGA, a Make America Great Again, prega. Mas Donald Trump pode aderir. Vamos ver. Tóquio subiu 0,87%, as bolsas da Ásia, Hong Kong caiu 1,12%, a China está de lado, 0,04% de alta. A Europa, vamos dar uma olhada, todo mundo fechou em baixa ontem, hoje tem uma leve recuperação, Paris sobe 0,13%, Londres 0,20%, Frankfurt uma leve queda de 0,12%, Madrid alta de 0,23%. Vamos dar uma olhada em como fecharam as bolsas americanas ontem, olha como todo mundo ontem estava naquele cenário no modo risk-off, né, aversão ao risco. S&P 500 caiu 0,84%, Dow Jones cedeu 0,70%, Nasdaq 0,21%, e aqui o índice Bovespa também acompanhou, caiu 0,30% e o dólar subiu um pouquinho, 0,23%. Eu separei dois últimos gráficos antes da gente começar as nossas entrevistas. Um é a variação do dólar no ano. E isso aqui é um motivo, até para explicar um pouco a decisão do Copom, né? Olha como o dólar está tendo, ainda bem, um condão para a inflação de transferir menos para o preço, porque o dólar caiu, tem uma variação negativa de 11,1% no ano. Começou ali no dia 1º de janeiro, em R$ 6,18, e até agora, com esse cenário internacional de aversão ao risco, que normalmente faz com que você tenha maior aplicação em dólar, dessa vez teve o efeito contrário e o dólar caiu em relação a várias moedas do mundo, inclusive do real. Então, é mais um efeito do enfraquecimento do dólar do que da valorização do real. Ontem fechou em R$ 5,49. Vamos para o gráfico do petróleo. Olha o que aconteceu com o petróleo desde quinta-feira, né? Um gráfico aqui, peraí, quanto subiu? Tô confusa aqui, Gustavo, não estou em... 15%, subiu 15%, ele está me cantando aqui. O pessoal da TV voltou a nos acompanhar. Vocês veem aqui um gráfico do petróleo desde quinta, sexta-feira, quando começou esse conflito Israel-Irã, já subiu 15%, 16%. Vocês sabem que a alta do petróleo tem um efeito inflacionário.